Vamos começar já partindo lá para o Rio de Janeiro, porque Rodrigo Bacelar, que é o presidente da Assembleia Legislativa daquele estado, foi preso nesta manhã pela Polícia Federal. O Rodrigo Viga vai trazer as informações para a gente agora, explicar os motivos e os desdobramentos também de mais essa operação da Polícia Federal. Conta aí, Rodrigo Viga, bem-vindo. Tá uma ventarola lá, hein? Tudo bem, Cine? Tá uma ventania aí, hein, meu amigo? Pois é, rapaz. E cabelos ao léu, ao vento, como eu sempre digo, meu caro Cine. Só balança quem tem, né? Todo bagunça. Verdade, Viga. Tamo junto, meu amigo. Antes ficar descabelado com o cabelo balançando do que não ter nada para balançar. Exatamente. Depois você me mata uma curiosidade sobre o piperno, se ele foi consumido lá por Lima, por Machu Picchu, alguma coisa do gênero. Não vejo há muito tempo, viu? Pode deixar que eu tirarei sua dúvida. Vamos lá. Vamos lá. Dúvida aqui não tem, viu, Cine, com relação ao que aconteceu, que levou à prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, inclusive na chamada redemocratização, o segundo presidente da LERJ que já foi preso. O primeiro foi o Jorge Pisciani no ano de 2017 por conta de uma operação da Lava Jato batizada à época de cadeia velha, que foi condenado em 2019, chegou a se afastar do cargo, enfim. Isso são detalhes contados, importantes, diga-se de passagem, contados pela história. Agora, hoje o Rodrigo Bacelar foi convidado para trocar uma ideia aqui com o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, o Fábio Galvão, e ao tomar conhecimento de que não era uma troca de ideia, era na verdade o cumprimento de mandado de prisão, ele foi surpreso e todos nós fomos surpreendidos por essa decisão. Era apenas para ser uma reunião entre o superintendente e o Rodrigo Bacelar, acabou se transformando em uma prisão, porque a operação Unha e Carne foi deflagrada pela Polícia Federal para cumprir mandado de busca e apreensão, são 8 no total, e um de prisão contra Rodrigo Bacelar. Os agentes da PF estiveram em vários endereços, na casa do Bacelar, no gabinete na Leste, está tendo sessão normalmente, e também endereços de outros personagens de toda essa história. Do que o Bacelar está sendo acusado, meu caro Cine, eu vi espectadores internautas desse 3 em 1, de ter vazado informações de uma operação da PF de setembro desse ano, que levou à cadeia o então deputado em exercício TH Joias. Segundo as informações obtidas pela Polícia Federal, na véspera da deflagração daquela operação de setembro, Rodrigo Bacelar entrou em contato com o TH Joias, ligou para ele, trocou mensagens e disse que no dia seguinte haveria uma operação da Polícia Federal, tendo o TH Joias como o principal alvo. O TH Joias foi preso em setembro, acusado de ser um representante do Comando Vermelho no Parlamento Fluminense. Pois bem, a Polícia Federal cumpriu todos esses mandados nesta quarta-feira. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro disse que ainda não tomou conhecimento do andamento dessa investigação, mas, como eu disse, está rolando sessão normalmente dentro do Parlamento Fluminense. Agora, a decisão pela prisão de Rodrigo Bacelar foi tomada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que chegou a dizer, inclusive, na sua sentença, que há indícios de envolvimento de Bacelar com organizações criminosas e que o crime está incrustado, está infiltrado no poder político fluminense. Agora há pouco, quem esteve por aqui, por pouco mais de uma hora, foi o TH Joias, o deputado que foi preso em setembro deste ano. Ficou em silêncio, não houve uma cariação, e o advogado dele, o Rafael Faria, conversou conosco na saída aqui da Superintendência da Polícia Federal, garantiu que o cliente não tem qualquer ligação com o crime organizado, com o Comando Vermelho, que isso vai ser reprovado e que a relação dele com o Rodrigo Bacelar era apenas profissional no âmbito legislativo e que não houve vazamento ou antecipação de informação, como diz a sentença do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir o advogado Rafael Faria. Não temos ciência disso. O contato que ele tinha com o Rodrigo era um contato urbano, era um contato como um colega de parlamento. Não teve uma informação privilegiada, um insider information? Pela defesa, nós não temos essa... Não houve acariação com ele? Não teve acariação alguma. Esse, então, o advogado do TH Joias, enfim, não vou nem contar todo o histórico de deputados estaduais e federais que já tiveram problema com a justiça, porque a Lava Jato já fez esse serviço para mim. Vou focar exclusivamente nos ex-mandatários fluminenses, porque o Rodrigo Bacelar, esse que aparece aí na imagem, ele é o primeiro na linha sucessória do governador Cláudio Castro, mas os dois não se falam há uns 4 ou 5 meses, desde aquele episódio em que, quando o Castro estava lá nos Estados Unidos, vendo o Mundial de Clubes, ele é torcedor do Flamengo, né? Aqui no Rio de Janeiro, o governador em exercício, Rodrigo Bacelar, decidiu exonerar o então secretário de Transporte do Estado,
o Washington Reis uma liderança importante da política fluminense. Agora, só para lembrar, viu, Cine, para fechar, já tiveram problemas com a justiça e atrás das grades, casal Garotinho, Antony Rosinha Garotinho, Luiz Fernando Pezão, Moreira Franco e o mais emblemático dos emblemáticos, Sérgio Cabral Filho, mais de 400 anos de prisão, agora virou influencer no Instagram, com tornozeleira eletrônica, cada vez mais seguidores, e quando acabar lá aquela proibição de concorrer a uma eleição, acho que daqui a uns 4 ou 5 anos, certamente novamente vai se lançar a política do estado do Rio de Janeiro. Não sei se como deputado, como senador, como governador, mas está preparando já o caminho dele, já está pavimentando a volta à política fluminense, que é desse jeito aí que eu contei, viu, meu caro Ceni? Muito obrigado pelas informações, viu, seu Rodrigo Viga? Só para responder você sobre Fábio Piperno, ele tinha sido abduzido lá no Peru, mas eles receberam o Fábio Piperno, trocaram uma ideia e decidiram devolvê-lo aqui ao nosso 3 em 1. Então eu não sei o que aconteceu nesse meio de caminho, qual foi a conversa que Fábio Piperno teve com os nossos amigos alienígenas, mas eu sei que ele foi devolvido aqui para o 3 em 1, então alguma coisa aconteceu, beleza, Viga? Beleza, não, tudo bem, só avisa para ele que no sábado eu comi a feijoada bem gostosa, completa. Pode deixar, darei seu recado amanhã, meu amigo. É sempre muito bom recebê-lo no nosso 3 em 1. Um grande abraço para você. Vamos falar sobre mais esses... Bom, brincadeiras à parte, né? Mas é sempre muito bom bater esse papo descontraído com o nosso Rodrigo Viga, porque não é sempre que ele vem pro 3 em 1. É só quando tem bucha lá no Rio de Janeiro, porque normalmente ele tá no Jornal da Manhã. Para ele estender até esse horário da tarde, é porque o negócio pegou por lá. Mas, mano, eu quero falar contigo sobre mais essa investigação da Polícia Federal que coloca uma posição de extremo poder como um presidente de uma Assembleia Legislativa de um estado, não só envolvido, segundo a Polícia Federal, com o vazamento de informações que poderiam obstruir a justiça numa outra operação, mas também sobre o suposto envolvimento com o crime organizado, que hoje, no Rio de Janeiro, é uma das facções que mais atuam em várias das áreas que são dominadas por elas lá naquele estado. Como é que se avalia mais essa informação que chama a atenção, mas não chega a ser uma novidade? Infelizmente, não é uma novidade, né, Cine? Parece que o Rio se acostumou tanto a prender governador que agora antecipa o serviço, né? Aí prende o primeiro na linha sucessória. É muito triste a situação do Rio de Janeiro e é um retrato do tamanho da infiltração do crime organizado nos espaços de poder e na estrutura do Estado brasileiro. E essa situação é essencial para a gente entender como é possível avançar num combate efetivo às organizações criminosas. Porque, afinal de contas, para que elas tivessem conseguido chegar a ter o controle territorial de vastas áreas do Rio de Janeiro, como todos nós sabemos que acontece, isso não se deu no vácuo, não caiu do céu de um dia para o outro. Isso se deu com a complacência do poder público em função justamente do tamanho da infiltração dos criminosos. Por isso, qualquer política pública de retomada do território, que é essencial para libertar a população que vive subjugada pelos quase terroristas do crime organizado, é essencial que a gente tenha não apenas um asfixiamento financeiro dessas organizações, mas também uma limpeza e um escudo para conter a infiltração do crime organizado nas estruturas de poder. Do contrário, é enxugar gelo. Exatamente, mano. Eu quero receber também o nosso Zé Maria Trindade, que já está disponível lá em Brasília. E Zé, nós costumamos discutir aqui no o quanto que, para se ter acesso a essas posições, sejam facções, sejam grupos que atuam de maneira irregular, o poder político é essencial. Então, normalmente, se houve entrada, se houve acesso, é porque algum político corrupto decidiu abrir a porta. Bem-vindo, seu Zé. Boa tarde para você. Pois é isso mesmo. É igual o cachorro, abriu a porta, ele entra, né? Muito boa tarde a todos. Olha, ontem a Brascac, uma Associação Brasileira de Empresas de Capital Aberto, fez um evento aqui. Eu fui lá na Casa do Parlamento, que é uma representação muito forte empresarial por aqui. E lá eu encontrei o Nabil Sayon,
que milita muito na Organização dos Comércios, né? E que lança hoje uma frente parlamentar de comércios e serviços. Por que isso? Na conversa, e nem sabíamos do que estava acontecendo. Todos os empresários dizendo, nós temos que participar da política, nós temos que estar por aqui. Um grande empresário de São Paulo, da área de serviços e comércio, me disse o seguinte, eu achava que, ao me aproximar, andar com deputados e senadores e no Congresso, eu estaria me aliando aos sujos, aos corruptos e tal. E aí ele, fazendo a minha culpa, estava errado. Nós temos que fazer exatamente este acompanhamento. Daí, o lançamento hoje de uma frente será presidida pelo senador Efraim, que é mais uma das 245 frentes parlamentares que existem no Congresso. Qual é a lógica da situação? Todos falaram, Cine. O crime organizado está infiltrado na política e daqui a pouco eles dominam a política e nós ficamos fora. Então, nós, empresários, vamos participar da política cada vez mais. E através de que forma? De uma forma lícita, nas frentes parlamentares. A prisão desse deputado estadual, não é, o presidente da Assembleia, assustou o Rodrigo Viga e com razão assusta. Mas daqui a pouco não será mais nenhuma surpresa. Me dizem deputados aqui que existem 12 dos 513 deputados ligados a facções criminosas. E eles passam nos corredores, todo mundo sabe, mas todo mundo fica calado. Não poderia ficar calado. Se um deputado sabe que o colega participa de uma facção criminosa, deveria formar ali, nós não podemos permitir. O regimento interno da Câmara permite que essas pessoas sejam expulsas da Câmara dos Deputados. Era assim antes do Supremo poder julgar deputados, quer dizer, os deputados não permitiam que a Constituição não permitia a abertura de um processo ou investigação contra deputado e senador sem autorização do Congresso. Mas o Congresso se dava ao respeito. Quando aparecia alguém que não tinha decoro parlamentar, era expulso para não deixar o Supremo pedir a autorização, que o simples pedido já era uma agressão. Veja como os tempos mudaram. Então, assim, os empresários estão reagindo a esta possibilidade forte de domínio político de todas as instituições. E é fácil, uma área dominada pelo tráfico e pela facção, entra para fazer campanha quem? Os aliados deles, aí eles ganham. Fala, Bruno Moza. Bom, primeiro, boa tarde, José Maria, o Acácio, que a gente não tinha cumprimentado aqui. Veja, enquanto o Zé Maria falava a respeito dos empresários, e eu como um deles, fico pensando aqui, espero que toda a sedução que a política gera e os incentivos perversos não acabem corrompendo, sejam eles quais forem esses empresários. Em 1974, Hayek foi prêmio Nobel e ele escreveu um livro no pós-guerra, nos anos 40, que chama O Caminho da Servidão, e ele dedicou um capítulo porque os piores chegam ao poder. Basicamente, você não tem incentivo intelectual ou financeiro para quem é moral e ético. Então, aqueles que são morais e éticos não entram para chegar no topo da política. Eles param porque há incentivos intelectuais e financeiros dentro da vida privada. E aí, os piores vão chegando à cúpula do poder. Espero, portanto, que esses empresários não se seduzam por todos esses incentivos e tentem combater de fato todos esses incentivos, como eu mencionei, perversos da política como um todo. Agora, veja bem, tem uma pessoa que eu particularmente gosto muito, foi convidado aqui, falou no Pânico outro dia, que é o Rodrigo Pimentel, que conhece, talvez como poucos, o funcionamento da Alerj. E ele menciona, ele fala claramente que hoje a Alerj, ela é tomada pelo crime organizado. E aqui eu vou deixar uma mera provocação inicial. Nós costumamos definir a democracia como aquela que representa a vontade popular. De novo, bem simplista e bem genérica a definição. Quando nós falamos que 20% dos brasileiros moram em territórios dominados pelo crime, portanto o Estado não entra. Quando a gente já viu várias práticas ao longo dos últimos anos de dinheiro público comprando políticos para satisfazer as suas próprias vontades. E quando nós vemos uma Assembleia Legislativa dessa tomada pelo crime organizado, de verdade, alguma forma e alguma esperança da vontade popular estar sendo representada num país como esse?